Olá, meus amigos do Cefec de Piraquara, é um prazer estar aqui. Agradeço a Nancy pela recepção de nossa equipe e também pela sua disponibilidade em gravar essa palestra importante para este momento. Vamos convidar a todos para que a gente entre em oração e eu trouxe aqui a imagem dessa linda fonte, dessa cascata aqui, dessa cachoeira maravilhosa, jorrando essa água limpa. Imaginemos que seja essa fonte de Jesus trazendo para nós muito amor, jorrando muito amor, muita luz, muita energia, muita paz. Quando a gente ouve o som da cachoeira, a gente nos sentimos muito bem. Que essa fonte neste momento chegue ao seu lar, jorrando paz, harmonia, que possamos estarmos sintonizados nessa frequência de paz, nessa frequência de solidariedade, de irmandade, que possamos ser ferramentas úteis no campo do amor, esse solo fértil que Deus nos convida a participarmos todos os dias semeando coisas boas, que possamos doar do nosso tempo de forma positiva, mandando mensagens, um telefonema, a caridade material, se tivermos recursos, para minimizar a dor do próximo, uma palavra amiga, isso é muito importante, e que nossa irmã Nancy, neste momento que antecede sua palestra, possa receber da espiritualidade maior todo o incentivo, toda a proteção, toda a intuição, que suas palavras possam entrar em nossos corações e nossas mentes e que todos estejamos preparados para compartilhar deste momento essa fé inabalável que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos traz. Fique em paz, fique com Deus e compartilhe momentos de reflexões profundas na palestra de hoje. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós escolhemos falar sobre a paciência. E encontramos então na nossa doutrina espírita um legado bastante grande da espiritualidade maior, que nos deixa através de psicografias, para que nós possamos assim refletir com profundidade naquilo que nós temos a necessidade. E hoje, então, nós vamos falar sobre a paciência. E alguns itens que nós vamos abordar é ter paciência e ser paciente, inconvenientes físicos e espirituais da impulsividade e bem-aventurados os mansos. Mas, então, para nós começarmos a falar sobre o tema, nós vamos primeiro falar sobre o problema da impaciência, que é o contrário, da paciência. Buscamos isso por quê? Porque realmente o que nós sentimos no nosso dia a dia é com relação à impaciência que nós sentimos, do nosso pensamento acelerado, das coisas em que nós precisamos vivenciar, das cobranças que nós temos, às vezes do nosso chefe que pede as coisas para ontem, para que nós possamos dar conta de tudo. São essas informações que nos chegam a toda hora e a todo momento, nessa globalização. Então, tudo que está acontecendo nesse exato momento, nós podemos saber através da mídia, através da internet, enfim, de tantos canais que nos trazem as notícias. E isso também nos causa certa ansiedade, certa impaciência. E o Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, na lição Paciência, ele vai nos dizer que a nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Então nós vemos como isso que eu acabei de falar, que isso tudo vai trazer uma questão de instabilidade íntima, trazendo esse descontrole emocional e muitas vezes até advindo doenças, enfermidades,
o estresse que nos causa, porque nós assumimos muitas coisas e acabando não dando conta, e isso faz com que nós nos desequilibremos. E isso vai gerar uma consequência externa, quer dizer, fora de nós. Essa natureza intrínseca que nós temos, porque também somos criaturas, né, do nosso Pai Maior, e que nós poderíamos usá-la, nós acabamos metendo muitas vezes os pés pelas mãos e trazendo essas sérias consequências, que são as enfermidades, que muitas vezes nós agredimos verbalmente e muitas pessoas até fisicamente os seus entes queridos, aqueles que convivem no dia a dia, trazendo consequências até graves. E isso faz com que essa nossa impaciência traga esse desequilíbrio tão grande que muitas vezes vai trazer consequências seríssimas. E ele vai falando também para nós que esses atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar esses conflitos. De que maneira que nós podemos, então, mudar as nossas atitudes? Pensando, sinceramente, como que nós estamos agindo conosco mesmo e com o nosso próximo. E aí, lembremos-nos, ele continua nos dizendo, lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Quando nós estamos diante de um conflito e que isso nos desarvora, o que é que nós precisamos pensar primeiro? Que é o que nós não costumamos fazer. Porque nós dizemos constantemente, perdi a paciência. Fulano, ele é tão irritadiço que ele traz para mim um desequilíbrio. Ai, eu perco paciência. Na verdade, a gente não pede aquilo que ainda nós não conquistamos, que ainda não trabalhamos dentro de nós. Porque a paciência, ela vai se desenvolvendo, nós vamos criando essa ambiência dentro de nós no dia a dia. E nós vamos ver para frente na nossa fala como que nós podemos, então, obter esse exercício da paciência, né, que tanto faz bem para o nosso íntimo, para a nossa reforma íntima. E aí, então, ainda com o Espírito Hamed, ele vem falar para nós sobre o segredo da natureza. E ele diz que é preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Olha só. E eu trouxe essa imagem do ciclo da borboleta. A borboleta mãe, ela vai e bota o seu ovo numa folha. E esse ovo, ele vai se transformar numa larva, e essa larva, então, ela vai se alimentar dessa folha, criando esse tecido em volta de si, e com o tempo ela vai fazer um casulo. Esse casulo vai fazer com que ela se desenvolva lá dentro as asas, as suas pernas, as suas anteninhas, para que ela possa então se transformar numa borboleta. Mas todo esse processo do ovo até a transformação dela em borboleta, ele leva um período mais ou menos de 1 ano. Veja só. 1 ano para que aconteça todo esse processo e ela possa, então, se fortalecer, né, fortalecer as suas asas, romper esse casulo e aí realmente se transformar nessa borboleta. E o seu objetivo, o objetivo da sua vida é a reprodução, para que ela se acasale, essa nova borboleta, e também bote os seus ovos e assim continue o ciclo da vida. E também conosco, seres humanos, acontece esse segredo da natureza, porque nós somos também feitos a partir de 2 células, aonde viramos zigoto, aonde com o passar, né, da gestação viramos o feto, e quando nós estamos maduros, numa gestação normal, natural, nós, pelo período de 9 meses até 42 semanas, nós amadurecemos e somos expelidos do corpo da nossa mãe, nascemos.
A não ser que haja algum outro problema e que precise da intervenção cirúrgica, nós vamos então percorrer esse período da gestação para nascermos. E existem tantos exemplos na natureza que ela vai percorrer o seu ciclo normal. Não tem como nós adiantarmos, acelerarmos. Existem sim pessoas que usam produtos químicos para acelerar o processo de crescimento de alguns animais, algumas plantas, mas não é o processo normal. Ela vai se deteriorar, ela vai se estragar, ela vai perecer antes do prazo do ciclo normal da sua vivência. Então nós vemos que isso está intrínseco em nós, fala o Espírito Hamed. E que se nós seguíssemos esse instinto de nós teríamos condições de resolver e de conquistar, de desenvolver essa virtude tão preciosa, tão imprescindível para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento pessoal, diante das coisas que nós precisamos realizar. E aí então nós vamos nos perguntar, mas o que é a paciência? O que é realmente a paciência? E buscando então Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, no capítulo 34, ela vem nos dizer que a paciência é a medida metódica e eficaz, que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Aí ela continua dizendo, a paciência significa autoconfiança. Olha só, como é imprescindível que nós desenvolvamos essa base, essa virtude, para que nós possamos então desenvolver outras virtudes que são correlatas, que vão caminhando junto com a paciência, que é a serenidade, a calma, a tranquilidade, a tolerância, enfim, a indulgência e tantas outras virtudes. Mas para que nós possamos desenvolvê-las, nós precisamos nos entender primeiramente. Precisamos fazer esse autoconhecimento no dia a dia, buscando sim a reflexão à noite que Santo Agostinho nos recomenda, que é fazer essa retrospectiva do nosso dia, aonde nós acertamos, aonde nós erramos, aquilo que nós precisamos nos corrigir e buscar entender então, quando nós estamos refletindo sobre paciência, o que faltou naquela situação, com aquele indivíduo ou as atitudes que nós tomamos para que nós pudéssemos então desenvolver a paciência e ter sucesso, ou buscarmos a correção diante daquele fato, daquele ato, daquela atitude. São reflexões importantes que não são fáceis, nós sabemos disso, mas precisamos dela para que nós possamos nos desenvolver. E também o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 254, ele vem dizer para nós que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Nós temos o nosso Mestre amado, que ele se doou inteiramente para nós, para que nós pudéssemos entender esse caminho percorrido por ele. Ele que não precisava estar aqui, mas veio para nos deixar esse norte, esse farol e poder segui-lo com segurança. Mas esse amor, esse alto amor que nós precisamos desenvolver por nós mesmos, precisa transbordar de nós, para que nós alcancemos o nosso próximo, para que ele se sinta também envolvido por essa verdadeira virtude desenvolvida, que é a paciência. E quantas vezes nós nos irritamos e nos exasperamos e acabamos nos arrependendo quando tudo passa, quando aquela irritação que chega ao auge, a cólera, ela cede lugar então, mais tarde, às vezes por horas, às vezes dias leva para que a gente possa nos restabelecer, nos reequilibrarmos e muitas vezes nos arrependermos
daquilo que nós fizemos. E aí sim vem o porquê de que nós agimos daquela maneira. A reflexão vem tardia. E ele vem dizer para nós, e Joana também, que é no momento certo que nós precisamos fazer essa reflexão. Se nós não conseguimos, no momento que nós estamos passando por aquela situação, fazermos a reflexão, mas que nós busquemos o silêncio. O silêncio é uma condição que nos traz essa reflexão, se não no momento mais tarde. Mas nós não nos comprometemos com outro ser, com outras pessoas, diante da nossa irritabilidade, diante da nossa exasperação, não ferimos o outro. E aí nós vamos buscar essa reflexão para daí nós podermos nos entender conosco mesmo e com o nosso próximo. E também Allan Kardec nos traz um ensinamento, né? Uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, que diz que a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Olha só como nós podemos então exercitar essa paciência e também ser essa virtude, desenvolver essa virtude maior que é a caridade. Porque a caridade, ela não é só a questão da esmola ou da ajuda material. Ela vai além disso. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é, muitas vezes, entender as alfinetadas que nós levamos e buscar não fazer com que essa alfinetada penetre o nosso ser mais íntimo, mas que nós possamos entender essa dor como um ensinamento, como uma maneira de entender o outro, nos colocando no lugar do outro, fazendo a empatia, pelo menos diante da situação em que ela está passando, e entender que se nós erramos e temos o direito de errar por causa do nosso livre-arbítrio, o nosso irmão também tem. E quando nós buscamos ouvir os nossos irmãos, lhe dar a atenção, oferecer a nossa amizade, o nosso amor, que a gente já está conseguindo desenvolver por nós mesmos, nós estamos também desenvolvendo a caridade, né? A caridade que é a mãe de todas as virtudes. E também nesse livro aqui, em torno do mestre, né, do Espírito Vinícius, ele vai falar para nós que a caridade, que a paciência, ela é filha da humildade e irmã da fortaleza. Para que nós possamos enfrentar uma situação e tirar uma boa lição, um bom proveito, até pelo que nós estamos passando no momento, por toda essa pandemia que nós estamos passando, todos nós, a humanidade inteira, qual é a lição que nós precisamos tirar? Para que nós entendamos que é a paciência a virtude que mais precisamos desenvolver nesses dias. Porque estamos confinados em nossos lares, com os nossos entes queridos, que no momento nós precisamos trabalhar em nossos lares, que viram o nosso trabalho, muitos home offices que trabalham em casa, que têm os seus pequenos também para atender, os seus idosos para atender, para consolar, para também fazê-los entender que não é o momento de sair. E a impaciência vai tomando conta de todos nesse lar. E se nós não tomarmos o cuidado e refletirmos bastante qual é a lição que nós precisamos tirar neste momento, nós não vamos conseguir desenvolver a verdadeira paciência, fazer a tarefa correta no momento certo. E aqui nós não vamos também dar nenhuma fórmula de como que nós vamos fazer, mas que cada um vai refletir dentro do seu contexto o que é preciso fazer, como administrar o seu tempo para que possamos dar conta de tudo aquilo que nós precisamos durante o nosso dia, que é, neste momento, atender a nossa família, os nossos familiares.
e os nossos pequenos, que parece que não tem como desligar, que tem uma energia o dia inteiro e que à noite parece que também não acaba, que eles querem passar a noite brincando e aquela energia e nos buscando e interrogando e nos questionando e querendo chamar a nossa atenção. O que é que nós precisamos fazer? É essa virtude que nós precisamos desenvolver, a paciência. Essa é a maior virtude do momento em que nós precisamos dar conta do recado de desenvolvermos primeiramente em nós. Porque não adianta pedir para o outro ter paciência. Porque ter paciência e ser paciente existe um longo caminho. Ter a paciência é como se nós pudéssemos perdê-la a qualquer momento. E quando nós perdemos uma coisa é porque a gente ainda não conquistou. E sermos pacientes, nós já temos isso que, como disse Jesus, é o tesouro que ninguém nos rouba, né? Não enferruja, ninguém nos rouba, ladrão nenhum nos tira. Por quê? Porque vai estar inserido, conquistado, e nós vamos levar para a imortalidade, desenvolvendo em cada existência que nós tivermos. Isso é o que nos traz consolação, porque aquilo que nós adquirimos de pessoal, de interior, de conquista íntima, nós não perdemos mais, nós levamos conosco e aprimoramos a cada existência. E então nós ficamos pensando, mas como que nós vamos adquirir essa paciência? E Emmanuel também, lá no livro Consolador, ele nos diz, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados, da tolerância esclarecida, e para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça Mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, como nós estamos hoje? Se nós queremos saber o que nós fomos ontem, nós precisamos nos observar hoje, no presente. Quais são as atitudes nossas e dos outros que nos irritam profundamente? O que vai dentro de nós que nos tira do prumo, que faz com que nós, muitas vezes, queremos quebrar as regras, infringir as leis, né? Buscar levar vantagem em tudo. E ele então está nos propondo, para que a aquisição dessa paciência, é a autoiluminação. É buscarmos esse autoconhecimento para aplicarmos no nosso dia a dia. Então, se nós estamos ainda muito impacientes, como diz o dito popular, com o pavio curto, e muitas pessoas dizem que nem pavio nós temos, porque explodimos a qualquer ação e reação do outro, nós vamos então, diante dessas reflexões, buscar incumpridar mais este pavio nosso, para que nós pensemos antes de nós agirmos. Né? E aí, também falando de que essa virtude é uma virtude ativa. Ela é uma virtude que faz com que nós não estejamos na estagnação, na ociosidade, na paralisação de nós mesmos. Nós não podemos dizer assim, eu não sei, Deus é que sabe, eu não sei, só sei que é assim, eu vou levando a vida desse jeito, a hora que Deus der um sinal, eu vou tomar uma atitude. Não, porque Deus nos criou, né, a sua semelhança. Isso quer dizer, nós temos o atributo da inteligência para pensarmos. E também temos o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos tomar as nossas decisões bem pensadas, né? E tomar o caminho que nós precisamos. É claro que nós vamos errar muitas vezes. E nós também não devemos assumir uma atitude de culpa, de que somos um zero à esquerda, que nós não temos jeito mesmo. Não. Nós precisamos aceitar
sermos responsáveis pelas nossas atitudes, os nossos erros, e com isso sim nós vamos ativando essa virtude dentro de nós. Nós vamos sendo pessoas resilientes, né? E vamos nos resignando em algumas situações que nós não podemos mudar, mas nós vamos sendo ativos, com serenidade, com compreensão, com harmonia, para que nós possamos sempre acertar ou nos corrigir. E essa reflexão, esse autoconhecimento é muito importante para nós, para que nós possamos então sair da situação de estagnados, né, de ociosos, e passarmos então a sermos ativos, entusiasmados com a vida, né, com essa preciosidade, esse dom que Deus nos deu. E que possamos então desenvolver os nossos talentos e contribuirmos da melhor maneira possível com todos aqueles com quem nós convivemos, na sociedade que estamos inseridos, enfim, principalmente com a família aonde nós estamos, né? Aonde nós estamos inseridos. Veja a importância que é para nós desenvolvermos a paciência. E então o Espírito Hamed continua nos dizendo que o ser paciente é, acima de tudo, um ser consciente, que trabalhou persistentemente para se conhecer e age com serenidade por opção própria, por uma escolha lúcida, por compreender e não somente apenas aceitar. Enfim, é uma atitude benéfica para o outro e para si mesmo. É ser consciente. Então, ser consciente é ser paciente, né? E se nós só aceitamos as situações, nós só acreditamos que estamos tendo paciência. Então, veja a diferença de um e outro. O ser consciente nos traz aquela autoconfiança que Joana de Ângeles nos trouxe, que eu coloquei no início da nossa fala. Nós percebemos que podemos mudar a situação dentro de nós primeiro, sem afetar o outro, sem nós ferirmos a alma, o ser, né, o nosso próximo. Lembrei agora de uma historinha que nós contamos na evangelização de um menino que ele era um menino, um rapazinho que ele é tido até como um mau caráter, pela sua falta de educação, não que ele não tivesse dos seus pais, mas ele não absorvia aquela educação. Ele era um menino irritadiço, muito complicado, ele era agressivo com as pessoas, principalmente verbalmente, e ninguém gostava de ficar perto dele, as crianças não gostavam de brincar com ele. E o pai dele, percebendo toda essa dinâmica dele negativa, chegou um dia para ele e deu-lhe um saco de pregos e disse assim: meu filho, cada vez que você se sentir irritado com a atitude dos outros e que o outro lhe machuque ou você machuque o outro, ferindo o outro, eu quero que você pregue um prego nesta porta. Cada vez que isso acontecer, que você se sentir com vontade de agredir o outro ou de responder o outro na lata, como dizem. E o menino então obedeceu o pai e naquele primeiro dia do exercício da paciência, ele pregou 37 pregos. Mas ele observou que isso era cansativo. Cada vez que ele tinha uma atitude hostil, uma atitude agressiva com o outro, ou que ele se desentendia com as outras pessoas, ele tinha que ir lá na porta e pregar esse prego. No dia seguinte, ele começou a se conter mais. E ao invés dele responder o outro, ele se continha. É como se engolisse os sapos. E assim passou o dia e diminuíram os pregos que ele teve que pregar. Passou-se o outro dia e ele continuou nesse exercício, diminuindo mais ainda. E com o passar dos dias, quando chegou um dia, ele não pregou prego nenhum.
E ele, observando isso, ficou feliz e foi para o seu pai e disse assim: pai, hoje eu não precisei pregar nenhum prego. E estava todo feliz porque isso queria dizer que ele não tinha sido agressivo com ninguém. E o pai dele disse: ótimo, meu filho, você está controlando bem as suas emoções, né? E está se saindo bem. Agora eu quero que você, cada vez que você conseguir se controlar e não dar pagar a ofensa com a mesma moeda ou engolir sapos, eu quero que você pegue e faça uma boa ação, ou um bom pensamento que sirva de bem para você e para aquele com quem você está se desentendendo ou que te caluniou ou trouxe algum mal através das suas palavras ou atitudes. E o menino então ficou pensando naquilo e cada vez que ele se defrontava com uma situação em que as pessoas também o agrediam verbalmente ou que ele ia responder, ele fazia um pensamento contrário. Ele desejava o bem para aquela pessoa se ele não conseguia fazer algum bem. E com isso ele foi percebendo que ele podia mudar essa situação. E quando ele conseguia fazer isso, ele ia lá e tirava um prego, que era a orientação do pai dele. E passados dias, ele conseguiu então tirar todos os pregos da porta. Ele, feliz da vida, outra vez chamou o pai e disse: olha, pai, eu consegui tirar todos os pregos da porta. Consegui esse autocontrole, né? Consegui dominar as minhas emoções e também fazer um bem para o meu próximo. Então eu estou feliz, veja, tirei todos os pregos. E o pai disse: ótimo, meu filho, você fez muito bem. Agora eu quero que você observe essa porta. O que aconteceu com ela? O menino olhou e disse: ela está toda furada. Falou: pois é, meu filho. É assim que acontece quando nós agredimos a outra pessoa. Nós deixamos uma marca nessa pessoa, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua mente. E é muito difícil, depois que nós lançamos uma palavra, agredimos verbalmente alguém, dizemos palavrões ou desobedecemos, essa palavra mal dita, mal falada, ela vai muitas vezes ferir esse nosso próximo. Então, esse exercício que ao invés de nós falarmos alguma coisa que vai ferir, nós pensarmos, nós mantermos o nosso autocontrole das nossas emoções. E o menino então entendeu a moral da história. E é isso então que a espiritualidade maior vem nos dizer com a nossa autoiluminação, com o ser paciente, com o pensar. Esse exercício precisa ser no nosso dia a dia. E aí então nós ficamos pensando, né? Além dessa lição do menino, do exercício da paciência, como obter a serenidade diante de tantas tribulações. E também Emmanuel vem falando para nós no livro Rumo Certo, né? Na página 75, desculpa, que fazem uma pergunta, é uma coletânea de perguntas das reuniões que fizeram, e aí compilaram e fizeram esse livro, né, Rumo Certo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Nós temos, infelizmente, o mau hábito da impulsividade. Agimos, né, na intemperança e depois nos arrependemos, como nós já falamos aqui. E isso é um mau hábito que nós temos. Quando vi, já falei. Quando vi, já perdi a paciência e já coloquei para fora, né? Como diz, rasguei o verbo e o outro acabou se melidrando comigo. E ele fala, então, para nós, a orientação é educando-nos. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação do nosso próprio aproveitamento. Olha só, se nós pegarmos aqui essa parte, né, que para nos educarmos, quando nós lá na nossa prece, durante a noite, quando nós vamos dormir,
nós vamos ter uma situação difícil no outro dia. Às vezes nós precisamos enfrentar aquele chefe, aquela pessoa que é estressada, que nos cobra, ou diante de qualquer outra situação, de algum outro contexto. O que nós fazemos? Nós pedimos: Senhor, dai-me paciência. Eu peço que eu consiga, né, ser paciente com aquela pessoa, com aquela situação, me ajuda nessa situação. Só que o que acontece é que não vai ter uma varinha mágica batendo na nossa cabeça e a situação vai se transformar, nós vamos ser a pessoa mais serena, mais equilibrada e vamos tirar de letra. Não é assim que funciona. Nós vamos ter exercícios da paciência. Quais são esses exercícios? São essas situações que nos aparecem. Então tem pessoas que falam: nossa, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não quero mais pedir paciência, porque toda vez que eu rezo para pedir paciência, acontece alguma coisa ou várias coisas que me desequilibram e que me tiram desse prumo. Na verdade, nós não vamos ser privilegiados e que as coisas corram tudo redondinho. Nós vamos sim ser exercitados. E esses exercícios, esses testes, essas situações, como diz Emmanuel, são instrumentos de teste para que nós possamos fazer essa nossa autoavaliação e desenvolvermos a nossa paciência, para que possamos dia a dia conquistarmos. Então esse é o rumo certo, que é o título do livro, para que nós entendamos que o exercício é no dia a dia. E também tem um outro livro, né? O livro, o título dele é Lições de Chico, de A a Z. É um livro de Chico mesmo. E Chico, ele mesmo diz que a paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente. E de preferência em jejum. Mesmo que não estejamos precisando, devemos tomar essa dose de paciência ao nos levantarmos, fazermos a nossa oração, a nossa meditação e trabalhar conosco mesmo a paciência, que é importantíssima para o nosso autoconhecimento e a nossa autoiluminação. Veja só que lição, né, preciosa que é. Quando nós, antes de nós colocarmos o nosso pé, né, fora da cama, nós precisávamos levantar 15 minutinhos antes, fazermos essa nossa oração, entendermos que isso é para o nosso próprio bem, porque quem vai ganhar com isso somos nós mesmos, fazermos a tão citada e falada meditação que o Espírito Joana de Ângeles nos recomenda, e entre outros, né, espíritos benfeitores espirituais, enfim, fora também da nossa doutrina espírita, recomenda a meditação. Porque isso vai fazer com que nós limpemos os nossos lixos mentais e busquemos então essa tranquilidade, essa serenidade e nos lembremos dela nas ocasiões mais precisas. Com isso, então, qual é o nosso maior exemplo? É Jesus. Jesus, nós devemos nos focar nele, nos seus ensinamentos, na sua passagem por aqui, ele que não precisava, como diz ali, né, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E é uma grande realidade. Quando nós buscamos os ensinamentos de Jesus, buscamos essa sua permanência aqui entre nós há mais de 2000 anos, e vemos que ele em todos os momentos, ele foi paciente com todos nós. Digo com todos nós porque muito provavelmente nós estivemos por lá. Por mais que nós não lembremos agora. Mas como diz ali Kardec, nós temos um passado a espiar.
porque nós trazemos essas condições ainda impregnadas, cristalizadas em nossa mente, em nosso ser, e por isso agora ainda nós colocamos para fora, né? Nós buscamos aquilo que nós temos mais desenvolvido em nós, mesmo que seja negativamente. E o Cristo veio trazer para nós esse outro roteiro, esse outro caminho. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, para que nós possamos então buscar em todo o Evangelho, fala desses ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, para que nós possamos seguir esses ensinamentos e buscar a nossa reforma íntima. Pensando também nesse ser depois pacientes. Quando nós estamos internados, aqueles que já passaram, né, pelos hospitais, por internações e tudo mais, nessa época de Covid-19, muitas pessoas precisam ficar isoladas, entubadas. Como que são chamados as pessoas? Pacientes. É um paciente forçado. Ele é forçosamente obrigado a ficar no leito, pacientemente esperando a medicação, esperando que o médico venha para examiná-lo e que o remédio surta o efeito que precise ser dentro do seu organismo físico. E com isso tem a oportunidade de refletir, de buscar dentro de si o que é preciso fazer quando ele tem condições, quando ele está consciente, para que possa ser feito essas mudanças dentro de si. E muitas vezes durante esses sonos, né, físicos, enquanto está lá internado, essas almas são levadas em outras dimensões, pela espiritualidade que nos trazem isso, para conversar, para esclarecer, para que esse ser possa ver aonde eles precisam dessas mudanças interiores. E quando vem, quando consegue retornar e curar o corpo físico, também a sua alma, o seu íntimo, vem depurado, vem melhorado, quando ele consegue absorver essas lições. Então veja que grande lição, e que como muitos benfeitores espirituais nos dizem que isso é um bem. Por mais que a gente não consiga entender toda essa pandemia, essa enfermidade entre as pessoas, entre aqueles que são afetados, como um bem. E nós, como um bem, é esse confinamento com os nossos familiares. São reflexões profundas que nós precisamos fazer para nos entendermos e para nos melhorarmos, enquanto estamos nessa trajetória dessa lição, que parece ser pesada, mas na verdade é para que nós possamos sair desta existência, dessa vida, melhores do que quando entramos. Então Jesus é essa nossa luz, o nosso mestre, que vem clarear as nossas mentes e que vem nos dizer, como diz aqui neste livro, que o Espírito Vinícius diz, que Jesus nos disse assim: pela paciência possuireis as vossas almas. É desenvolvendo a paciência que nós vamos tendo o autocontrole das nossas emoções, fazendo aquele exercício do menino, né, de não agredirmos os outros, de nos controlarmos e de ir além disso, fazer o bem ao outro, darmos a outra face. A outra face é justamente isso, é fazer o bem, né? É caminhar com Jesus, é caminhar com aquele que nos agride, para que nós possamos nos melhorar. E quem vai ganhar com tudo isso, principalmente, somos nós mesmos. E para encerrarmos então a nossa fala, nós vamos buscamos uma música, que a música é essa linguagem universal. Através da sua melodia, através da letra deste cantor, escritor Lenine, que a música é paciência, para que nós continuemos buscando as reflexões por todos os meios,
de uma maneira edificante, de uma maneira que contribui e que alimente o nosso espírito. Então vamos à música. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. A vida é tão com a vida, com a natureza, a desenvolvermos a paciência que está dentro de nós e assim fazermos as coisas no momento certo. Agradeço profundamente a atenção de todos e a paciência de terem me ouvido até aqui.
Que Jesus ilumine os nossos caminhos, as nossas mentes e que sigamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.